Está começando mais um episódio do nosso podcast, o Newaycast. E hoje o tema promete dinheiro, falta, abundância. O que será que a gente vai debater sobre esse tema que é tão relevante e tão necessário dentro do relacionamento? Eu sou a Érica Andrade. E eu sou o Douglas Andrade. E quero deixar aqui bem claro para você que se você não está nos seguindo, está em pecado. Tá? Então vai lá agora, @ibatitude, onde você vai saber tudo sobre a programação dessa igreja que tem transformado vidas, tá? E @Sonyway, para você saber tudo sobre relacionamento. E quer saber mais, aprender como lidar no dia a dia com as tretas domésticas? @Um casal conectado para você. Os desafios do dia a dia, é isso que ele quis dizer, gente. Mas hoje o nosso bate-papo é sobre dinheiro, o efeito do dinheiro no relacionamento. Para falar sobre esse assunto tão necessário e tão relevante, nós trouxemos 2 convidados que vão te orientar e te instruir sobre dinheiro. Ele é formado em administração de empresas, é assessor de investimentos na Investmart XP, um dos maiores escritórios de investimentos do país. E ao longo da carreira, já assessorou mais de 500 investidores com foco em estratégias de investimento e educação financeira. E agora aqui comigo, ó, diretamente das galáxias. Profissional em gestão financeira com especialização em negócios e finanças. Liderou a maior equipe da Invest Smart XP com 1,2 bilhão sob sua gestão. Cara, entende grana, hein? Jesus, é muito dinheiro. E hoje está à frente da filial Caxias do Sul. É uma pena que não está no Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do mundo, né? Mas tudo bem. Caxias do Sul atua como gestor do escritório composto por 6 assessores e atende a mais de 2.000 clientes. Sejam muito bem-vindos, Felipe Konchulinski. Estavam me zoando aqui com o nome dele, que é gringo, entendeu? Falou bonito agora. Falei. Falou bonito, falou certinho. Classe. E Rafael Pena, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, gente, pelo convite. Que honra tê-los aqui, viu? Que privilégio. Dinheiro sempre está entre a pauta, né? Ali de relacionamento, de casal, tá entre as tretas. Afinal, o dinheiro tá em que ranking ali dentro dos divórcios da... Primeiro, Primeiro aí. de lavada, inclusive. É mesmo? É o mais relevante e importante. Chega muita briga lá por causa de dinheiro pra vocês? Porque tá no nome, por exemplo, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é dela. É isso. Aí- Exatamente. Isso é com todo casal. É. Tá normal. bom. Mas é muito comum a gente começar a atender uma pessoa do casal e depois a outra. Só que quando a gente vai conversar com os dois, não existe o planejamento do casal. Existe o planejamento do homem e depois a gente descobre que existe o planejamento da mulher. E às vezes os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um olha para a esquerda e o outro olha para a direita. E aí é o nosso trabalho também fazer com que isso se comunique sem que interfira dentro do relacionamento do casal. Até porque cada um tem a sua individualidade, mas por mais que tenha essa individualidade, tem que ter um objetivo comum. Não adianta um olhar para um lado e o outro olhar para o outro, e o objetivo comum ele está muito distante. Então, em algum momento, tem que se convergir para que a gente consiga alcançar aquele objetivo de forma clara dentro da realidade, que é uma das coisas que muitos casais fazem planos, eles tentam ali, de alguma forma, executar aquele objetivo, mas fica muito fora da realidade. Aí o nosso papel é botar eles dentro de uma caixinha e falar, olha, isso daqui é possível desde que seja feito desta forma. Então, a gente não pode fugir muito da realidade. A gente faz o papel pesado ali da assessoria, que é falar, olha, você tem fôlego para ir até aqui e você não tem fôlego para ir até aqui. Então, a gente coloca o planejamento dentro do orçamento daquele casal e aí sim, mostrando a realidade, eles conseguem executar sem desanimar. Porque uma das coisas dentro do planejamento financeiro é justamente isso. Se você coloca um objetivo muito longe daquele que é alcançável, isso desestimula. É igual você frequentar a academia. Se você coloca um objetivo muito difícil para quem não está acostumado, a pessoa vai uma semana, na segunda semana já não começa a ir com tanta frequência, na terceira semana ela simplesmente para.
E no planejamento financeiro é exatamente a mesma coisa. Você tem que começar devagar, com disciplina, um pouco de paciência. Não adianta você querer ficar milionário e conquistar tudo do dia para noite. Sério? Leva Poxa. tempo. Pô, mas estão vendendo um monte de facilidade aí, pô. Vem comigo aqui que tu vai ganhar. Isso é É. muito comum. Muito comum. Infelizmente. Infelizmente, porque ninguém quer abdicar e construir no longo prazo. Todo mundo quer o atalho. Que é aonde que as pessoas mais investem hoje. Em primeiro lugar, não investem. Em segundo, estão na poupança. E em terceiro, está no tigrinho. Ponto número 1 seria falta de planejamento. E comunicação, inclusive. Para mim, a comunicação é o primordial, porque se antes você não tinha aquela comunicação com o dinheiro, automaticamente os gastos e os objetivos eles já começam a divergir. Então, se você comunica, porque assim, falar sobre dinheiro, o brasileiro hoje, ele entendeu que o dinheiro, na verdade, isso é cultural do Brasil, tá? Dinheiro é uma coisa ruim. Todo mundo que conquistou, chegou lá no topo, fez alguma coisa errada ou simplesmente ganhou aquele dinheiro fácil. E, na verdade, o dinheiro, ele proporciona justamente a liberdade, o sucesso. Então, isso, por exemplo, em países muito desenvolvidos financeiramente, você conquistar patrimônio financeiro é sinônimo de sucesso, é sinônimo de, poxa, eu quero seguir os passos dessa pessoa, eu quero saber o que ela fez para poder conquistar. Aqui no Brasil, não. Se você anda com um carro legal, se você tem uma casa legal, automaticamente já associam você com uma coisa ruim. Poxa, será que ele conquistou aquilo mesmo? Será que não foi golpe? Então, mas nos últimos anos, a educação financeira ela vem aumentando bastante. O brasileiro ele tem se conscientizado mais com a educação financeira, tem dado mais atenção, uma coisa que antes era muito pouco falado na mesa das famílias. Eu, particularmente, na minha família, não tinha absolutamente nenhuma educação financeira. Minha família era poupança, quando tinha um servidor público era previdência e imóvel. Essa é a educação financeira do brasileiro. Só isso. E de uns anos para cá, isso vem mudando. As pessoas têm se conscientizado. Porque basta uma decisão financeira errada pode comprometer a sua família toda. Então, uma simples compra de um imóvel, que acredito que é o maior sonho de todo brasileiro, se você compra um imóvel, toma uma decisão errada, isso realmente pode custar muito caro ou muito tempo. Então, você ter orientação, buscar orientação e tomar decisões certas dentro da sua realidade financeira faz toda a diferença. Quando a gente fala de finanças, a gente automaticamente liga com números. Sim. Então, eu tenho que saber matemática, ou eu tenho que saber finanças, ou eu tenho que saber economia. Mas, na realidade, é uma ciência social. Não é exato. Não é exato. Muito bom você falar ciência social. Termina aí que eu vou te fazer uma pergunta. Tá. E então é muito mais eu saber, na verdade, como a pessoa ela se relaciona com o assunto do que o que de fato ela está gastando. Porque às vezes é uma válvula de escape. Meu dia está muito pressionado, eu mereço fazer uma compra inconsequente. Merecimento. Ou eu trabalho muito, eu mereço, ou eu Machista. tenho que comprar isso. Uma das maiores armadilhas, né? E a gente estava comentando aqui também de comunicação, inclusive eu trouxe um pouco da palavra também para a gente ver o que diz a palavra em relação à comunicação entre o casal, né? Uhum. Eu peguei a tradução NVI, e em Provérbios 29:18 diz lá: onde não há revelação, o povo perde o controle, mas bem-aventurado é o homem que atende à instrução da sabedoria. E ela quer trazer exatamente essa ausência de orientação. Essa palavra traz isso, né? Que é o quê? O casal que não conversa sobre os seus objetivos, que não tem uma orientação dentro da própria casa. É o marido que quer o filho, mas a esposa não. É o marido que quer trocar de carro, mas a esposa quer comprar a casa. É o marido que precisa fazer uma cirurgia, mas a esposa quer viajar. E aí, quando você tem essa disrupção de ideias, começa a vir exatamente esses problemas dentro do matrimônio. Não existe comunicação, não existe planejamento, e aí o casal vai se afastando e se sentindo inseguro um com o outro dentro do próprio lar. Então é só comunicar o que eu quero agora e tu faz, é isso. Aí você me deixa lá para operar, né? Onde... Bate deixa no hospital lá até aparecer um E recurso. a última palavra é a sua, né? Sim, senhora. A tua fala, Felipe, foi muito oportuna quando você coloca que aqui a cultura com dinheiro que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é isso. E lá fora, vou botar, na Europa, é conquista. De repente isso aí não foi um meio de dominação?
Porque se eu luto para ter conquista financeira, eu deixo de depender deles. Então eles têm uma mentalidade sobre o dinheiro e impuseram para a gente outra. Ou não? É uma doutrinação que foi acontecendo no Brasil, né? Porque é sempre uma classe contra a outra. E quando você coloca o foco nisso, é o patrão contra o funcionário contra o patrão. A gente está deixando de ver um pouco o que está acontecendo acima disso. E aí acaba criando essa rincha. Se eu menosprezo a riqueza é ruim, o patrão é ruim, você ter conquistas é ruim, essa pessoa também não se sente motivada a conquistar. Uhum. É tocar no dinheiro e lavar a mão, né? E a gente cresceu fazendo isso. Não, Sim. lava a mão porque o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. O dinheiro é São sujo. coisas sutis. São coisas sutis que isso vai acontecendo e vai agregando na psique humana. Uhum. Você como psicóloga, né, deve saber muito disso. Sim, e você trouxe um ponto, né, muito relevante da questão do dinheiro, porque o dinheiro ele é emocional. Uhum. Então, se eu tô bem, eu quero gastar. Se eu tô mal, eu quero gastar. Então, a questão não é o dinheiro em si, é como você administra as suas emoções Exatamente. em relação ao dinheiro. As suas crenças em relação ao dinheiro, Sim, as suas crenças em relação a se comunicar com o próximo e se ele vai ou não vai te julgar em relação a isso. sim. Eu, por exemplo, eu fui criada num lar que eu aprendi que dinheiro era para gastar. Você tá bem? Muito bem. Meu marido foi criado num lar que o dinheiro era para guardar. Aí imagina quando se casa. Qual é o choque? Eu sou a gastadeira e ele é o pão duro. Até a gente, né? Até porque há 25 anos atrás não tinha curso de namorados e noivos como a gente hoje oferece e orienta. Sim. E tá lá no nosso curso, não é? A pauta e a lição sobre finanças, sobre educação financeira no relacionamento. Claro que a gente trouxe um olhar pautado na Bíblia, né? Nós não somos Corretíssimo. nenhum gerente de investimento, assessores com esse know-how que vocês têm, mas a gente trouxe também baseado no que a gente recebe dentro dos casamentos, não é? Sim. E é muito sobre isso. Tem casais que eles ganham relativamente bem, mas eles vivem em crise, né? Então vocês trouxeram, o primeiro conflito seria a comunicação, não comunicar, não Exato. falar, é isso? É isso. Depois o planejar. Tem muito da questão dos hábitos também. Então, como vocês mencionaram, um gasta muito e o Não, outro um gasta, poupa nós muito. gasta muito. E outro Ele poupa, perguntou pra mim, um e gastou outro muito. poupa muito. Então, isso sim começa a gerar também possíveis conflitos. Porque Tá. se isso se posterga por muito tempo, em algum momento, aquele que, por exemplo, está poupando muito, ele se sente desmotivado de continuar. E aí pode gerar esses conflitos. E uma coisa muito importante dentro de um plano de investimento, por exemplo, de um planejamento financeiro, é que você tem que dividir em duas caixinhas, tá? Existe a caixinha externa, que, por exemplo, é a minha especialidade, é cuidar do quanto vocês poupam por mês ou o patrimônio que vocês já possuem para investir. E a primeira caixinha, que é a caixinha interna, é o quanto vocês administram o patrimônio de vocês, que é o orçamento doméstico. Então, por exemplo, se eu ganho X e gasto Y, quanto sobra? Esse sobra é o que o Felipe vai fazer todo o trabalho de planejamento de investimentos. Só que aquela caixinha que vocês vão administrar ali a questão doméstica, isso também tem, por exemplo, um especialista que vai poder orientar nessa primeira caixinha. Então, são duas caixinhas que o casal tem que separar. Ele tem que cuidar da caixinha do orçamento e cuidar da caixinha do planejamento. Então, quando a gente olha aquele planejamento de aposentadoria que todo mundo fala, a tal da liberdade financeira, é essa segunda caixinha. Só que não adianta nada você se preocupar com essa segunda caixinha se a primeira ela está totalmente desorganizada. Então, quando a gente pergunta para um cliente quanto vocês gastam no mercado, quanto vocês gastam com lazer, quanto vocês gastam com os prazeres da vida, né, com os gastos fixos, não sei. Isso acontece muito com o empresário. Sim. Às vezes o empresário tem um faturamento muito alto e não sabe para onde está indo o dinheiro, não sabe quanto poupa. Então, isso é desorganização na primeira caixa. E, às vezes, o planejamento de investimento dele está extremamente bem alinhado. Só que você tem que alinhar os dois. Não adianta alinhar só um. Então, é muito comum ter esse tipo de problema e isso leva tempo. Tá? Não adianta, não vai ser solucionado rápido. Mas você tendo orientação, alguém ali te orientando, ajudando e disciplinando, porque o nosso papel não é só ser o especialista da área de investimento. A gente precisa educar. A gente está lidando com pessoas, não é número. No final das contas, são pessoas, são famílias, que às vezes deixam ali o patrimônio todo sobre a nossa responsabilidade. Então, a gente tem aquela família nas nossas mãos. Então, a gente tem todo esse trabalho educacional. E todo casal, por exemplo, que está começando a sua jornada, ele tem que se conscientizar disso rápido. Não pode demorar.
Porque depois vem o filho, depois vem o imóvel, e aí a família cresce, o tempo passa. Então, tem que tomar uma decisão. Não dá para postergar. Qual é a dica que você daria? Assim, dica prática, né? É, Para porque quem tá quem- começando, e até quem... também de procurarem vocês. Porque o Né? arroba de vocês vai Dá a aparecer dica aí. prática, pô, isso é muito fácil. Não, mas é melhor ligar para ele e fazer uma consultoria. Exatamente. Eu vou usar um exemplo um pouco grande e vou ir diminuindo ele. Ok. Isso. Como se perde uma guerra? Não se comunicando. Quanto mais informações você tem numa guerra, mais fácil fica de você ganhar. Mais fácil fica de você conquistar. Dentro de um relacionamento é a mesma coisa. Como que você ganha uma discussão? Tendo informação. Inclusive eu trouxe Por isso que eu perdia, porque a informação vinha. Pois é. Quando eu queria alguma coisa, espera, vamos planejar. Colaborando com esse guia prático, eu trouxe um dado da Universidade de Kansas, inclusive, que brigas sobre o dinheiro são o principal motivo para o divórcio, superando a infidelidade. Casais que não conversam sobre finanças pelo menos uma vez por semana têm 30% mais chances de se divorciar. É literalmente, uma vez por semana, sentou ali, café da manhã, orou, tomou o café, fez o devocional, conversa sobre finanças. Coloca Fala, finanças Jeová. no tema do seu devocional. Amor, o que a gente vai... Qual que vai o próximo passo? O que a gente vai fazer? É o casamento? Então vamos focar no casamento? E aí, quando vocês estão fazendo uma batalha em comum, em conjunto, os dois olhando para a mesma direção, as coisas ficam muito mais fáceis. A chance de um casal, nesse período, tomar uma decisão errada, fazer uma compra inconsequente, que vai comprometer aquele objetivo, vai ser muito mais difícil. Então, a primeira coisa a se fazer é literalmente colocar o assunto na mesa. Como que a gente vai fazer com as nossas finanças? A gente estava falando aqui no off, né? Que o primeiro assunto que eu tive com a Tayane, inclusive, foi em relação a finanças. Amor, o que a gente vai Eu fazer? não sei não se eu ia casar com um assessor de investimento. Hein? Imagina, ia ser difícil, né? Não sei. Eu não casei com ele. Pior que não é difícil. Não, A porque Tayane o cara- pode comentar lá se é difícil. A Amanda pessoa, também. né, tá munida ali de Amanda, informação. a Amanda adorou, Ela porque tá- ela ela- começou a investir, achando ótimo. ficou Ah, animada. tá. Mas aí quero ver depois, E né, aí, gente? a primeira coisa que eu perguntei, inclusive, pra Tayane, quando ela começou a juntar o próprio dinheiro dela e tudo mais, é como ela se sentia com Eu isso. perguntei a mesma coisa. Aí ela, eu tô com uma Ah. tranquilidade que eu nunca tive na minha vida. Entendi. E é isso. É proporcional que o dinheiro realmente veio para fazer, que é da tranquilidade, né? Mas a gente conversa, a gente tem inclusive um Notion que tem a mente do Rafinha, a mente da Taya, a gente tem os nossos objetivos individuais, então eu sei o que ela está buscando para a vida dela, ela sabe o que eu estou buscando para minha vida, e nós temos o nosso objetivo em casal hoje, que é juntar o dinheiro do casamento, Entendi. né? É bom que os dois estão namorando, estão noivos, e aí eles estão vivendo exatamente isso que é o nosso público aqui, É né? verdade. Exatamente. Então, vocês já vivem isso e já E todos colocam em sabem. prática o que vocês ensinam Sim, e todo sábado o nosso café da manhã é com conversa. sobre dinheiro. Não sobre dinheiro, mas sobre a nossa vida. Entendi. Planos, Planos, né? o que a Planos, gente isso está aí. fazendo, se mudou alguma coisa, se não mudou alguma coisa. É o nosso momento, né? E aí depois no almoço, no almoço aí a gente assiste TV almoçando, né? Fica uma coisa muito mais tranquila. Mas é o momento que a gente tem para poder falar sobre isso, falar os nossos objetivos. E isso faz com que a gente esteja cada vez mais em sintonia. Porque a partir do momento que isso é quebrado, para ela, né, como mulher, eu não sei quais são os objetivos que ele tem, a pessoa que eu estou me relacionando tem. Eu não sei como que tá a vida financeira dele, ele não sabe como é que tá a minha. Então, para a mulher, isso traz uma insegurança emocional muito grande, e para o homem traz uma instabilidade física até, né? O homem ele não gosta de se sentir inseguro com ele mesmo, sabendo que será que eu vou conseguir proporcionar uma vida que ela merece? Será que no trabalho eu vou conseguir escalar para que ela possa ter orgulho do marido que ela tem? E quando você coloca isso em pauta, ele fala assim, poxa, irmão, eu tenho medo de não conseguir. Tá, mas o que é o seu medo? É isso, isso e isso. Não, mas aí eu vou te botar para cima. Vamos junto. Vamos junto, vamos fazer. Se acontecer isso, a gente pode pensar naquilo. E aí o próprio casal começa a montar, né, esses quebra-cabeças. Super interessante. Apoio de uma psicóloga, inclusive, é fenomenal. Para o casal que não consegue ou não sabe como fazer isso ainda.
mas a conversa é o primordial. E aí, quando você tem um bom devocional, né? Não são só aqueles devocionais autoajuda. É um devocional mesmo para casal. E se apoia bastante na construção do relacionamento e da família, as coisas funcionam de uma forma que chega a ser até bonito de ver, assim. Não, e sabe o que eu reparei também? Quando eu comecei a falar sobre dinheiro com a Amanda, ela se assustou no primeiro momento, porque ela não tinha isso Não é na comum, família. né? Não é comum as pessoas falarem Então, sobre eu dinheiro. ia falar isso. É muito desafiador um casal, é a mesma questão de sexo também. São os dois. Ninguém fala de São sexo os, e dinheiro. são os dois tabus, principalmente, né, no nosso meio cristão, Sim, né? O povo brasileiro não é ensinado na questão financeira, assim como não tem inteligência emocional, porque também não é ensinado em lugar nenhum. sim. Mesma coisa, finanças. Aí a gente vem para a igreja. Também não é algo que é falado abertamente, claro. Né? Graças a Deus tem mudado muito isso, a mente, Bastante. né, dos líderes religiosos, dos pastores. A nossa igreja é uma igreja que sempre traz algum tipo de palestra, alguma coisa voltada para dinheiro. Não é? Nos nossos congressos de família, a gente faz questão de botar workshops sobre finanças. Né? Tem o curso CRAU aqui, que é o de finanças, então a gente sabe da relevância. Mas ainda é um desconforto, um tabu do casal. Como é que eu pergunto para eles sobre dinheiro? Como é que eu pergunto para ele, né, o que ele almeja, o que ele sonha, o que ele quer? É desafiador isso, não é? Em relação ao sexo também. Com Sim. certeza. A maioria se sente muito desconfortável, mas como o Pena falou, você vai quebrando essas barreiras e vai conversando aos poucos, não vai inserindo tudo de uma vez. Você vai conversando aos poucos, daqui a pouco é um gasto, daqui a pouco é quanto eu ganho, daqui a pouco é o que eu quero fazer daqui a 6 meses, e daqui a pouco são projetos muito maiores. Só que você tem que ir conversando de forma, e assim, pegar momentos que o casal ele tá mais leve, Descansado. não conversar sobre esse tema em momentos de muito estresse. Então, se você está passando por um momento muito estressante no trabalho, com a família, um momento muito específico, deixa aquele assunto que é um pouco mais delicado e tem que ser tratado com um certo cuidado. Não tratar nesses momentos, tratar com momentos mais leves, no final de semana, como você falou, que aí você vai se dispersando um pouco do tema dinheiro, que é pesado. Muita gente associa dinheiro com um tema pesado. Então a gente vai inserindo aos poucos e daqui a pouco conversa natural. Hoje em dia a Amanda conversa naturalmente comigo sobre investimento, uma coisa que antes ela mal falava. Então isso é muito legal. E o impacto disso em 5, 10, 15, 20 anos de matrimônio é significativo. Então, Olha, o que vocês falaram aí é na construção do relacionamento, né? Sim. A base. Eu vejo na parte emocional e social. Os casais que constroem a vida juntos, eles têm a tendência de serem melhor sucedidos ou pelo menos se manterem ali no relacionamento. O outro passo, quando a geração mais nova que a nossa começa a focar em primeiro se conquistar, estabilizar financeiro e profissionalmente para depois casar, ela tem uma dificuldade em se juntar depois. Porque se eu já me estabilizei, acho que não existe estabilidade financeira, isso aí é uma crença que inventaram, se eu acho que eu já estou suficiente, por que ela vai acrescentar? Então, a hora que ela não me atender, eu não preciso ter compromisso com ela, ela não me atende em nada. Não se conecta 100%. Não se conecta 100%. Então, acho que vocês já estão fazendo algo muito importante, porque você já tem a carreira de vocês, ela já tem a dela, mas vocês estão inserindo isso num contexto de uma construção. Quando você bloqueia, aí vai continuar seguindo realmente um para cada lado, aí não se comunicam os planos. Sim, porque as exigências da nossa vida vão mudando. Quando você é solteiro, o teu padrão é de gasto e de finanças e tudo mais. Quando você está com outra pessoa, você quer proporcionar outras coisas. Aí depois é o que o Felipe falou. Vem filho, aí vem a escola do filho. Aí acabou a escola, não, você vai até a faculdade nisso daí. Tem a casa, tem o carro. A gente estava fazendo carro. conta outro dia. Quantos anos faltam ainda pra gente bancar o estudo da nossa filha? Exatamente. Aí tu começa, mas aí com 18 anos vai começar a trabalhar, mas você também quer proporcionar uma boa universidade, não vou deixar só trabalhar. Enfim, é muita coisa que acontece na cabeça do casal. Isso imagina para uma pessoa, né? 2 ficando doidas juntos é ainda mais complexo. Então, quanto mais comunicação tem, melhor. Dinheiro é ferramenta. Por que dinheiro é ferramenta?
Porque o dinheiro sozinho não faz nada. Ele foi feito para que você consiga adquirir as coisas. Então, é uma ferramenta. Assim como o celular, o microfone, a caneca. É a mesma coisa. O que vem antes do dinheiro são todos os sintomas que você precisa saber o que está acontecendo para fazer com que o dinheiro seja o problema. Se a pessoa está gastando muito, se o casal está brigando. Cara, vamos ver como é que está a relação financeira desse casal. Às vezes, na verdade, não tem nenhum problema financeiro. Mas é o cara que está se sentindo inseguro de talvez ter um filho e aí não conseguir bancar o filho. E, consequentemente, a esposa não sabe disso porque é um cara que nunca falou abertamente para ela. E, na realidade, às vezes, o problema não é nenhum problema. É só a falta de comunicação. Entendi. Que não aconteceu. Existe o perfil financeiro de cada pessoa? Sim. Existe? Até aqueles que não sabem que ele tem um perfil? É o gastador e o poupador? Geralmente é o gastador, o poupador e o investidor. Porque tem aquela pessoa que investe todos os meses, mas ela gasta mal. Lembra das caixinhas? Uhum. Ela bota o dinheirinho ali, eu vou botar todo mês tanto. Sim. Mas o restante dos gastos pessoais, ela é totalmente descontrolada. Então, quando a gente fala para uma pessoa quanto você gasta por mês, qual é o seu padrão de vida? E quando a gente fala padrão de vida, é literalmente tudo. Não é só gasto fixo. O pessoal fala padrão de vida é aluguel, luz... Não, padrão de vida. O que você também faz de lazer, que você gosta? Porque o planejamento financeiro, todas as partes boas também estão inclusas. Não é só abdicar. Não, a gente quer que você construa, que você viaje, que você desfrute, que você curta. Tem que ser, porque como é um planejamento muito longo, tem que ser uma jornada tranquila, leve e prazerosa. Então não adianta nada focar no que você vai poupar se você está abdicando do seu esporte, está abdicando dos seus lazeres com a família. Então tem que ser tudo em conjunto. Então, assim, se tem um poupador e tem um gastador, tem que estar em comum acordo de que, olha, beleza, você gosta bastante de guardar e você gosta bastante de gastar, mas a gente só pode tanto, a gente só pode ir até aqui. Então, é a comunicação. Se não houver a comunicação, não tem para onde ir. Então, se você pega duas pessoas que poupam muito, provavelmente elas não desfrutam do dinheiro. Então não adianta nada. E se tem dois gastadores, não tem ninguém poupando e olhando para o futuro. Então, independente se você tem um perfil ou outro em posições diferentes, tem que andar em comum acordo. Então, é comunicação sempre. E existe sempre válvulas de escape para cada um. Então, se a gente tem um cliente, né, que tanto ele quanto a esposa são gastadores. Rafa, não consigo de jeito nenhum guardar dinheiro. E pagar boleto? Eu consigo. Então, toma um boleto de uma previdência para você colaborar. Muito comum. Muito comum fazer Sério, isso. né? Sério. Verdade. E aí, magicamente, a pessoa começa a guardar dinheiro. Como é que pode, né? Com o boleto funcionou. Nossa, Mas se tiver Agora que eu poupar buguei. todo mês, não Mas consegue. se tiver que poupar, não consegue. A gente bota lá um boleto, R$2.000 de boleto para poder pagar. aí a pessoa Vai paga. lá e paga, tudo certinho. Acho que eu vou ter que Comprometida. arrumar mais Todo um mês, Comprometido. sem errar. Acho Sem que o errar. filho vai ter que dar um Nunca boleto pra falha. mim agora, pra eu pagar todo mês. Pra eu Agora- poupar. Pois é, agora tira o boleto da pessoa. Agora você vai juntar esses R$2.000 que você estava pagando, Não consegue. investir na tua previdência. Não consegue. É uma Impressionante, crença dessa pessoa impressionante. ali. Exatamente. Por isso que a gente tem que saber o que estamos fazendo ali, o perfil do cliente e tudo mais. Entendi. O cliente que é poupador é muito mais fácil, o investidor Uhum. é mais fácil ainda. E colaborando também com o que o Felipe falou sobre o desfrutar, isso é importante também, porque os gurus da internet geralmente vendem o quê? Financiamento é horrível, você não vai, se você parar de gastar em pizza uma vez por semana, esses R$200 em 10 do anos, vira cafezinho. não sei do que, o cafezinho. E aí, tu vai fazer o que com o teu dinheiro? Tu só juntou dinheiro a Só vida juntou. inteira? Só junta. Eu vou sair da academia porque a mensalidade é R$350. Mas se você sair, você vai caducar a tua cabeça, a tua saúde e não vai ter pessoa para poder ganhar o dinheiro que você precisa ganhar. É verdade, então faz academia, né? Não adianta. O dinheiro foi feito realmente para a gente realizar coisas. Realizar e presentear. Interessante você trazer isso, né? Porque antes eu acho que a gente não tinha informação acerca de dinheiro e hoje a gente já tem um excesso de informação, Excesso de informação. só que de forma errada, Sim. né? Não da forma mais, talvez, sincera, transparente, né? Uma coisa bem errônea mesmo.
do que a gente está consumindo, o que a gente aprende, o que é certo, o que é errado, não é? Então, a verdade liberta. A gente precisa realmente conhecer a verdade sobre o dinheiro. Até porque a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. Por quê, hein, que vocês acham? Que Deus foi tão incisivo, né, ou tão cuidadoso de colocar acerca ali tantas questões, tantos versículos sobre dinheiro. Não só sobre dinheiro, mas também como administrar isso. Sim, Porque enriquecer por enriquecer não faz sentido nenhum. Mas quando você tem um propósito, para que aquele dinheiro vai ser usado, várias vezes durante a caminhada de Jesus na Terra, ele usou pessoas ricas Uhum. é verdade. para poder chegar no propósito que ele precisava, assim como utilizou pessoas pobres. Então, enriquecer não é um problema. Mas se você só enriquece a favor próprio, não faz sentido nenhum. Entendi. Novamente, o dinheiro é ferramenta. O O problema dinheiro é ferramenta de justamente quando bênção. você coloca o de dinheiro em facilidade. primeiro lugar. Exatamente. Aí tá errado. Eu tava falando uma vez com os rapazes lá, aí eu tava falando sobre a face sombria e a face luminosa do dinheiro. Uhum. A sombria é quando você usa ele para fazer o mal ou para reter, né? Teve até uma palestra que a gente assistiu que o preletor falava taker. O diabo ele é taker, tudo é para ele. E a bênção é give, é dar, é dar. Então, se eu estou usando o dinheiro para gerar alegrias, momentos bons, até dentro de casa e para outras pessoas, isso é bom. Isso vai multiplicar naturalmente. Agora, quando eu retenho, ou apodrece, ou eu não vou ter mais. Porque eu vou estar sempre precisando de mais e eu entro naquele círculo de que o dinheiro não é bom, não serve para nada e eu preciso a todo custo ter ele guardado. Entendeu? Exatamente. Tanto é que um exemplo disso é que quando, na Bíblia mesmo, um rapaz que é muito rico, chega para Jesus e fala assim, o que eu preciso para te seguir? Larga todos os teus bens e me siga. Já E era. aí ele, Na hora. não sei se eu tô muito afim de largar tudo não. E aí Jesus colabora, é mais fácil, né? É um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ninguém quer mais ser rico. E aí todo mundo pensou, então Eu não, tô pronta. rico- Jesus, a tua filha tá pronta. Então, ser rico é um problema. Só que, ao mesmo tempo, não era sobre isso que ele quis dizer, Uhum. né? Mas ele quis dizer com a pessoa que é apegada, na verdade, aos bens. É o amor ao dinheiro. O amor, Tem gente que esse- nem é esse rico é e o é grande pegado ao problema. negócio. Exatamente. Se você vê que, por exemplo, um irmão está necessitado, você cederia o teu carro para ele? É a primeira coisa. E aí isso começa Foi. a travar um pouco a gente. Lá atrás falava assim, ó, não se empresta carro, mulher e dinheiro. Pois é. Eu tenho comigo mesmo, né, um exercício que eu faço todo início de ano. Eu abro mão de boa parte das coisas que eu tenho dentro de casa. Então, se eu tiver uma louça lá que tá encostada, eu boto essa louça pra frente. Uhum. A Tayane que fica um pouco bolada comigo, porque a gente só tem 4 pratos, né? Fala assim, mas amor, sou eu e você, né? Por que a gente vai ter mais? Mas aí eu chamar os nossos amigos pra cá, mas geralmente é churrasco, todo mundo come na mão o negócio. Mas a gente vai resolver isso, tá? Em algum momento. Mas eu já faço esse exercício exatamente pra ser bem Desapegado, desgarrado, isso? desapegado, esse tipo de questão. Bem, a pergunta que não quer calar, né? Vai vir aí uma pergunta bomba para vocês, mas eu queria a opinião de vocês sobre contas separadas ou contas juntas, que é algo que sempre Ih, Jesus. é isso um aí. questionamento. 2 minutos para responder. Vai lá, valendo. Na verdade, são 3 opções, que é as contas separadas, somente a conta conjunta e também tem a híbrida. Tem casais que colocam uma conta conjunta só para determinados gastos e cada um tem a individual para questões pessoais. Então, isso é comum. Trouxe Isso uma é comum. opção. Então, vai do casal. A gente, quando atende o casal, primeiro, tem que conversar com os dois, não tem jeito. E muitas reuniões são em dupla, É por verdade. incrível que pareça. E aí a gente sempre sugere, olha, não existe uma forma correta, única Não e tem universal. certo. Cada casal vai... O que é mais Se adaptar, fácil pro casal, exatamente. exatamente. O único problema da conta conjunta, onde deixa só uma conta para todo mundo, é que geralmente um só
é responsável. E aí o outro relaxa. E esse relaxar justamente gera o problema da comunicação. Então, eu tenho uma cliente, inclusive, que o marido fazia praticamente tudo, era o responsável, a conta era conjunta, e infelizmente ele veio a falecer, e ela, e agora? O que eu faço? Então, a partir daquele momento que ela pegou a responsabilidade de fazer o monitoramento, o controle. Então, na minha opinião, não tem resposta certa. Tá. Mas você tem essas 3 opções, e se você souber se comunicar bem, independente de qual seja, vai dar certo. A única Beleza. resposta errada é o casal cada um ter a sua conta e ninguém saber o que o outro tem. Exatamente. E acontece muito. A gente atendeu um cliente, Rafa, mas não fala pra minha esposa quanto eu tenho. Casado há Isso 20 acontece, anos. isso acontece. Acontece Isso muito. acontece. Casado, ó. Quando ela gasta tudo, mano. Acontece. Não, às vezes só A não cara quer do que. meu Às pai, vezes só ela é a não cara quer. do meu pai. A equipe Às vezes tá só não aqui, quer ó. que tenha Ainda bem mesmo. que a mãe dela não sabe que ela tá aqui. Consultoria gratuita. O que funcionou, assim, pra mim, né? Eu e a Thay, a gente vai ter uma conta conjunta, onde vão ter todos os custos da casa, de família. E os investimentos, eu prefiro fazer no nome dela. Porque como eu sou empresário, Felipe é até meu sócio em uma das empresas, a gente tem medo de processo trabalhista, o próprio governo sancionar a Usando também a mulher empresa. agora, igualzinho, ó, usando. Então eu sinto mais seguro. Me senti Eu agora. vou tirar meu negócio de lá da tua conta, porque... Aí eu me sinto mais seguro em os bens ficarem com ela, Entendi. tudo no nome dela, e eu ficar só com a bomba, né? Uhum. E a gente conseguir se comunicar dessa forma. Entendi. Muito mais tranquilo. Mas é uma forma que a gente fez o combinado também. Então vai ter lá a conta conjunta, a gente Importante. paga todas as contas da casa, sobrou, manda para a conta Beleza. dela e faz os O investimentos. importante é não omitir, né? É não A omitir. vida financeira, como nenhuma vida, como nenhuma área da vida para quem tá dentro de um relacionamento, né? Exatamente. Não dá, transparência. Até se tiver dívida, tá? Sim. Tem dívida, conversa com o seu cônjuge. Sim. Isso não é um problema. Provavelmente, como a gente às vezes está inserido muito dentro do problema, a gente não olha muito o lado de fora. Às vezes você conversa com o teu cônjuge e ela dá a ideia ou te tranquiliza de uma forma que você verdade. não estava conseguindo enxergar. Verdade. Tudo é É conversa. isso. Vamos para aquele momento que a gente mais gosta aqui no nosso New Waycast, a pergunta bomba. Obrigada, Marcele. Tu sabia dessa pergunta bom? Sabia. Ó, aqui tem na nossa equipe solteiro, namorado e casado. Então, Maravilha. eles estão aprendendo, tem tem todas as todas áreas as aí, áreas aqui. É. Eles estão aqui de plateia, entendeu? Ansiosos aqui, assim. Olha isso, gente. Não tinha só uma Pergunta. pergunta, não. Aí é vocês e equipe, tá? Se quiser cobrar. Pergunta bomba. Vamos lá. Um casal precisa ter estabilidade financeira antes de casar ou basta confiar que Deus proverá? Pegadinha pra vocês, né? Dá o passe e Deus coloca o chão. Não existe estabilidade financeira. Não existe. Gente, mas não é Principalmente- possível ouvir isso a vida inteira. Não existe. É difícil falar isso pra... Como é que tu vai virar para um casal que tem 17 anos e falar que eles precisam de estabilidade financeira para casar? Tá, mas Qual e é o a outro... estabilidade? Tá. Eu pergunto O pros que pais é deles. estabilidade? Mas e o casal que já passou dessa idade, um casal, né, de 30 anos? Quando você fala Tá sem assim, estabilidade financeira, aí tem problema também. Vamos se comunicar aí que talvez está vivendo num nível muito Se fala acima assim, do que pô, um cara tá de vivendo. 30 anos não tem nada? Não é alguma coisa? Tipo assim, não tem Não é um alguma bem, coisa. não tem um bem, não Aí, tem um... mulherada, foge. Foge, olha É só. isso, não tem um carro, não tem nada, não tem investimento, não tem... Não é preocupante ou Tem não? muito, preocupante. tem muito daquela percepção também do esforço. Então, se num determinado momento da sua vida, você está, por exemplo, vamos supor que você está estudando para passar num concurso. Existe a possibilidade. E entre um acordo no casal que fala, olha, eu vou sustentar durante um determinado tempo e você tem até esse tempo aqui para a gente conseguir avançar, passar de nível, subir de degrau. Então, se isso for acordado, não tem problema se Não tem naquele problema. momento, naquele período, não esteja na melhor situação financeira possível. Mas isso tem que ser acordado. Então, assim, não existe estabilidade. A gente sempre acha que chegou no patamar e quando chega, caramba, eu preciso de mais. É outro patamar, Mas realmente, se a pessoa for encostada, aí não tá pronta para casar Exatamente. ainda, né? Então nada de Deus proverá aqui. Não, né? Pra pessoa encostada, não. Não, Tá encostado, viu? Pra pessoa casamento encostada, não. exige responsabilidade, Muito, maturidade, exatamente. Se a pessoa acordo não e se- E boleto, se a pessoa não é comprometida com ela mesma, como vai se comprometer com Com outro. outra? Exatamente. É totalmente Olha, diferente. a gente tava, quando a gente estava dando aula para os noivos, a gente começou com um casal que eles eram terapeutas de casais e família.
E aí um dos casos que eles estavam solucionando, que marcou muito, eles falaram assim, gente, eles estão para lá porque eles estão falando que tem problema financeiro, eles estão com problema financeiro. Mas o cara tem 6 mil reais guardado na conta. Hoje 6 mil reais não é nada. Né? Botar assim, não é nada. Sim. Mas isso em 2012, 2013, era algo considerável. Tipo assim, aquele cara não precisava de muita coisa. Ele tinha como se manter pelo menos mais um mês, 2 meses. E eles estavam brigando porque eles não tinham como se manter. Aí isso que despertou meu pensamento sobre estabilidade financeira. Porque para mim, naquela época, 6 mil reais era muita coisa. Eu falava, caramba, o cara tem 6 mil reais e está preocupado. Tem gente que leva 8 meses para ganhar isso, 6 meses para ganhar isso. O ano? Porque o salário mínimo não era nem R$1.000. Sim. E aí me despertou essa questão da estabilidade financeira, foi nessa época. Foi o primeiro depoimento que nós tivemos sobre casar com estabilidade. O importante é não fazer planos maiores do que a perna, principalmente no começo. Então, às vezes, um casamento, por exemplo, que foge muito da realidade financeira daquele casal, talvez postergar uma festa talvez um pouco maior naquele momento é a melhor decisão, mas vai dizer para não fazer. Vai dizer. Difícil. Quer fazer uma festa mais em conta? Procura o papai aqui que ele te orienta. Tá? Bem, gente, eu sei que o assunto é muito bom, né? Só um podcast realmente não dá para sanar todas as suas dúvidas, mas eu já quero dizer, e eles já terão que aceitar o convite, né? Porque eu estou fazendo ao vivo. A gente vai seguir com esse tema em lives lá no Casal Conectado, tanto com o Rafa quanto com o Felipe, porque realmente é um assunto que chega muito pra gente, que há uma dúvida muito grande acerca de dinheiro. E para você continuar instruído, orientado, eles estarão disponíveis. A gente vai informar aí, disponibilizar a data para você estar aqui acompanhando. Tá Também bom? vai lá no @, deles, tá? Isso, vai Faz estar aqui contato, o tempo todo. E faça investimento com eles também. Exatamente, eles estão aqui para isso. São homens de Deus, assim como a gente, né? Que recebem orientação também de Deus para estar cuidando aí das suas finanças, tá? Peça ajuda também, né? Quando a gente não sabe sobre o assunto, a gente procura profissionais da área que possam instruir. Já quero fazer um último pedido para você compartilhar esse podcast para todas as pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que De agradece. verdade, veio lá do Sul, viu? Ó, Já está aqui com a gente, né? Direto de Caxias do Sul. Muito obrigada. Que Deus abençoe e prospere vocês em todas as áreas de suas vidas. Amém. Todos nós. Muito obrigado. E a gente te espera no próximo New Waycast, às 18 horas, todo sábado, na Atitude TV. Meu beijo. Tchau. Tchau, galera. New Waycast. Podcast